Sabe como é que ela ensina o cristianismo? Mostrando como é magnífico, como é maravilhoso o mundo celestial. E aonde esse mundo celestial é representado? Ele é representado no interior das igrejas. Então você tem um jogo de oposição entre a singeleza da parte externa, que é efetivamente o tijolo, e a magnífica decoração interior. Aqui justamente uma visão de fora, externa da cúpula, e ali ao crescente, que é o símbolo da religião muçulmana, que é o símbolo do islamismo. Aqui é justamente a vista interna da grande cúpula da Igreja de Santa Sabedoria, da Ágia Sófia, da Igreja de Santa Sofia. Bom, e aqui eu gostaria de fazer algumas considerações sobre essa cúpula. Primeiro eu quero dizer o seguinte, olha, aqui no centro da cúpula você tinha uma representação de uma figura proeminente do cristianismo. Agora é uma decoração árabe, tá vendo? Uma decoração, isso aqui é um arabesco, que são decorações geométricas, não é isso? Elas foram apagadas. Os mosaicos no chão foram apagados, as representações que estavam nas paredes também foram apagadas, então ela foi adaptada por uma mesquita. Mas a gente tem que imaginar que justamente no centro daquela cúpula tinha uma representação de um Cristo Todo-Poderoso. Não era um espaço de destaque? Eu imagino que a gente tenha chegado ao seguinte acordo, é que os espaços internos da igreja, ele tem diferentes valores. Nós chegamos a esse acordo? Há espaços que são mais importantes, entre os quais o centro da cúpula, o centro do domo. Então você representa no centro do domo Cristo. Cristo ou a Virgem, tal, justamente no centro do domo, tanto quanto no abside, lá naquele espaço do altar. O que ocorre é que essa cúpula da Santa Sofia, ela é baseada no Império do Antigo, numa construção do Antigo Império Romano. Que construção é essa? A cúpula, qual é aquela construção do Antigo Império Romano, que era também uma cúpula magnífica, extraordinária, que é o Panteão, mas com algumas diferenças. Vejam, é como que a arte bizantina, ela dialoga com a arte clássica, com a arte romana, mas interpretando-a no sentido cristão, em certa medida, a desmaterializando. De que forma? Primeiro é o seguinte, a cúpula do Panteão, ela é construída com um agregado, que é aquele cimento romano, não é isso? Vocês se lembram? E que, portanto, é muito matéria. Aqui não, ela é uma cúpula feita de tijolo, ela é revestida de mármore internamente, mas ela é feita efetivamente de tijolo. Por outro lado, o Panteão, a altura do Panteão, quer dizer, do solo até o óculo do Panteão, a altura do Panteão é 43 metros e alguns centímetros, 43 metros e 30 centímetros. O diâmetro da base do Panteão é 43 metros e 30 centímetros. Então você tem uma associação, aliás, é mais que uma associação, quer dizer, o diâmetro do Panteão corresponde à altura do Panteão. Não sei se eu consigo me explicar. Você tem 43 metros e 30 centímetros de altura e o diâmetro 43 metros e 30 centímetros, tá certo? A Santa Sofia, do solo até o centro da cúpula da Santa Sofia, mede mais de 55 metros, quase 56 metros. O diâmetro da cúpula da Santa Sofia é 31 metros. Então, qual é a consequência? Por que eu estou justamente fazendo essa comparação com o Panteão? Primeiro porque o domo da Santa Sofia, em certa medida, dialoga com o Panteão, mas transforma o Panteão, que tem um significado novo, porque se a altura ela é maior que o diâmetro da base do domo, significa que a Santa Sofia ela é mais elevada. E qual é o significado? Você tem um movimento vertical, você tem uma verticalidade, você tem uma ascensão efetivamente em direção ao céu. E além disso, vejam que o Panteão, que só tem uma abertura no Panteão, que é o óculo, não é isso? Que fica exatamente no centro da cúpula. Aqui, na Santa Sofia, foram abertas 40 janelas. Você tem aqui na base da cúpula 40 janelas. É possível por uma razão muito simples, que o material é leve. Você utiliza aqui justamente o tijolo. Como você tem um círculo de janela na base da cúpula, a cúpula
vista do centro da igreja de Santa Sofia, você tem a impressão que ela flutua, porque ela é intersectada pelas luzes que efetivamente pegam na sua base. Então, o que cria um efeito de desmaterialização. Você abre janelas, entra a luz justamente aqui, é como se ela flutuasse sobre nuvens. É claro que você tem um significado simbólico da cúpula, né? Tem um significado cósmico da Santa Sofia com o Panteão, mas com alguns traços da arte bizantina. Quais são os traços? Ela é mais desmaterializada, ela é mais verticalizada, a ideia da verticalidade, ela é mais iluminada, tá certo? Que efetivamente não havia lá no Panteão. O que ocorre é que, olha, aqui é um dos lados, é mais uma visão da Santa Sofia. Olha, veja como há muitas janelas, como é possível abrir muitas janelas e como o espaço interno é muito iluminado. Nós temos que imaginar esse espaço interno com ouro. Ouro dos ícones, que não estão mais aí, não é isso? Dos mosaicos, que também não estão mais aí. Então, tem toda uma decoração em arabesco, tá vendo? É uma decoração árabe e tal, porque ela se transformou efetivamente numa mesquita. Há uma lenda a respeito do Justiniano, que o imperador que mandou construir a Santa Sofia, diz que quando o Justiniano terminou a construção de Santa Sofia, ele pronunciou a seguinte frase: "Eu te venci, Salomão." Salomão que construiu o templo, né, lá, que é referido pelo Antigo Testamento, segundo o Justiniano, ele havia construído um templo mais magnífico que o antigo templo de Jerusalém. O que ocorre é que a Santa Sofia ela vai ser um modelo de muitas construções bizantinas, tá legal? De muitas igrejas bizantinas. Efetivamente, não com toda essa suntuosidade, mas o modelo da Santa Sofia ela vai repetir em pequenas igrejas, na Ásia Menor, na Grécia, na Rússia, etc. Tal. Tá legal? Nessa região, aí nesse espaço de cultura bizantina. Bom, aqui é um ícone. O que é um ícone? O ícone é uma pintura sobre madeira. E esse é o Arcanjo São Miguel. É um ícone do século X que estava na igreja de Santa Sofia. Ele se encontrava no interior da igreja de Santa Sofia. Atualmente, ele está no Museu da Igreja de Santa Sofia. E tem bem as características da pintura sobre madeira bizantina. A palavra ícone é uma palavra grega que quer dizer imagem. Só que na arte bizantina, o ícone se refere à pintura sobre madeira. E essa aqui é a pintura sobre madeira que representa o Arcanjo São Miguel. Tá certo? Então, aí tem todas as características da pintura bizantina. Quais são elas? Primeiro, o Arcanjo São Miguel, você tem uma representação do Arcanjo São Miguel onde não há nenhuma sugestão de modelado. A figura ela é estritamente bidimensional, uma bidimensionalidade, tá certo? Quer dizer, são figuras descarnadas. Quer dizer, você tem uma representação do corpo. Tem até uma expressão que é um lugar comum, é que a arte bizantina, ela é descarnada. Qual é o nome que se pode dar? Mas ela não é incorpórea. Quer dizer, a gente consegue efetivamente identificar o corpo. A divisão do corpo, cabeça, tronco e membro, né? Mas só que não tem carne. Não? E aí? Ela não tem 3 dimensões. As figuras são planas. São figuras assim meio fantasmagóricas, planas, que planam sobre um fundo dourado. Você tem um fundo dourado e você tem figuras bidimensionais planando, sem carne, sobre aquele fundo dourado. Tá legal? Que é esse processo de desmaterialização. Aqui no caso específico, esse ícone ele é realmente belíssimo, em todos os pontos de vista, né? Primeiro, você tem um fundo dourado, você utiliza folhas de ouro. Segundo, você tem o princípio bizantino da frontalidade. A figura ela é bidimensional, ela é frontal, não é isso? E você não tem a sugestão do espaço. E tem a incrustação de pedras, tá vendo aqui? Pedras preciosas, olha, tá vendo aqui? São pedras preciosas sobre o ícone. É claro que esse ícone colocado numa das naves da igreja, a luz entrava pelas janelas e tocava nessas pedras e que rebrilhavam.
E isso aí realmente diluía ainda mais a figura do arcanjo Miguel. E, por outro lado, você tem um fundo dourado, as cores simbólicas tal, com aqueles significados. O fundo dourado é sempre para a representação do céu. Então você tem esse aspecto de desmaterialização. Mas o que ocorreu é que Constantinopla ela foi tomada pelos turcos otomanos e grande parte da arte bizantina em Constantinopla desapareceu, né? Justamente por causa dessa longa ocupação de Constantinopla pelos muçulmanos. E, além disso, no século IX, em Constantinopla, houve um movimento rigorista cristão que acabou destruindo as imagens. Chama-se um movimento de iconoclastia, de destruição de imagens. Isso ocorreu efetivamente no século IX, uma rebelião no Império Romano do Oriente, em Constantinopla, e muitas das imagens bizantinas foram destruídas. No entanto, olha, na Europa Ocidental, na Itália, tal, às margens do Mar Adriático, havia a cidade de Ravenna, e por essa razão, a cidade de Ravenna, ela contém tantas obras de arte bizantina, quase se não conter mais do que Constantinopla, tá certo? Ravenna fica ali às margens do Mar Mediterrâneo. Então, eu vou mostrar agora alguns exemplos de arte bizantina que se encontra nessa cidade, Ravenna, que pertencia ao Império Bizantino, que tinha sido anteriormente capital do Império Romano, e no Porto de Ravenna. Como é que se chama o Porto de Ravenna? Como é que se chama aquela pequena cidade que está às margens do Mar Adriático, que era o porto da cidade de Ravenna? É a cidade de Classe. Aqui é Ravenna. Esse é um templo do final do século V. É uma pequena igreja em cruz grega. Está vendo? Porque os 4 braços da igreja, dessa pequena capela, eles têm a mesma dimensão. É o mausoléu de Gala Placídia. Gala Placídia era irmã do antigo imperador romano e foi construída no final do século V, eu volto a dizer, o mausoléu de Gala Placídia, e é um templo, é uma igreja, é uma pequena capela bizantina típica. Por quê? Primeiro, que ela é construída com material leve e um material simples. Tá legal? Tem essa singeleza cristã na parte externa. Só que a decoração do mausoléu do Gala Placídia internamente é assim, olha. Tem essa decoração, ela é fulgurante. Você tem uma oposição entre o aspecto exterior do templo e a decoração interna. Aqui é uma das decorações daquela pequena igreja que nós vimos de fora, né? O mausoléu de Gala Placídia, que representa Cristo como bom pastor. Mas não é o Cristo sofredor. É o Cristo quase como se fosse um príncipe, tá vendo? Você tem uma representação dignificada do príncipe. Não é Cristo sofredor, não é o Cristo do Calvário ou o Cristo martirizado. O Cristo martirizado não será retratado na arte bizantina. Eu volto a dizer, as poucas crucificações que aparecem na arte bizantina, o Cristo não é representado como sofredor, tá? Nem nas crucificações. Você tem uma associação de tal maneira é que o Cristo vai ser representado sempre como um príncipe ou como, efetivamente, um imperador. Aqui é o Cristo como um bom pastor, é uma representação belíssima, etc. Tal, e tem aquelas características das cores canônicas que são reservadas ao Cristo. Por exemplo, o dourado ao corpo do Cristo, o azul para o universo celestial, tá certo? E o branco é a cor da ressurreição. Aqui é novamente Ravenna. É uma igreja de Ravenna, uma igreja bizantina Ravenna, construída no início do século VI. Ela se chama Santo Apolinário o Novo. É Ravenna, novamente. Cidade de Ravenna, ali próximo ao Mar Adriático. Essa igreja é magnífica, ela é século VI e ela foi construída por um chefe bárbaro, uma coisa curiosa, Teodorico. Foi o Teodorico que se cristianizou e construiu essa igreja com traços bizantinos. Essa igreja tem algumas características, que é o tijolo, está vendo o campanário colocado externamente, ela é precedida por esse átrio, está vendo esse átrio aqui? Ó? Antes de você entrar na nave da igreja de Santo Apolinário, tem esse átrio. Essa é uma espécie de via de acesso, ele é anterior ao nártex. Então você passa desse espaço externo, penetra nesse átrio com menos luz, aí depois você entra na primeira nave e encontra o universo celestial, o Palácio Divino. Aqui, efetivamente, a decoração interna, tá vendo ali nas paredes, etc. tal? Ali, ó, justamente na parede da nave central,
tem toda uma decoração com o princípio da seriação da arte bizantina. Aqui, olha, são 2 ícones, são 2 mosaicos, vou fazer uma retificação, são 2 mosaicos bizantinos do século VI de Ravenna. É a representação de Cristo e da Virgem com a criança. A Virgem e o Cristo não é o Cristo sofredor, novamente é o Cristo todo-poderoso, não é isso? É uma espécie de Cristo pantocrator, aquele que tem todos os poderes. E aqui tem a representação da Virgem com Cristo. Eu gostaria de falar um pouco desses 2 mosaicos e insistir aí em alguns aspectos, alguns traços da arte bizantina. Primeiro que os mosaicos, eles são formidáveis, eles são fabulosos, eles são do século VI e estão em excelente conservação. Eu só faço um pequeno reparo que não dá para a gente decidir qual é a cor do manto do Cristo, não é isso? Mas, em compensação, a cor do manto da Virgem, tá vendo? É púrpura, que é reservado ao imperador, imperatriz, a Virgem Maria e a Cristo. E a cor do manto do Cristo, criança, é o branco, que é efetivamente a cor da ressurreição. É um mosaico, você tem as peças douradas no fundo, tá vendo? Você tem uma representação do céu dourado e há incrustações de pedras preciosas, tanto na auréola de Cristo, dá para perceber ali, não é isso? Como aqui, ó, também uma série de incrustações de pedras também na auréola do Cristo criança, tá certo? Tá legal? As cores são figuras planas e, portanto, bidimensionais, é porque você não tem a representação da contingência espacial, que seria efetivamente muito matéria. Elas não só são figuras bidimensionais, como também não tem uma representação do espaço e nem uma representação do movimento, e que, portanto, elas não há a representação nem da contingência espacial, nem da contingência temporal. São figuras, então, bidimensionais, não há representação do espaço, as cores são simbólicas, há uma grande expressão de verticalidade, tá vendo? As figuras crescem, etc., que tem esse significado justamente desse movimento de ascensão, e também, o que é realmente fundamental, de uma grande solenidade. O Hauser, aquele livro, aquele manual que eu sugeri para vocês, História Social da Literatura e das Artes, o Hauser, ele tem um ponto de vista sobre a arte bizantina extremamente curioso. Eu vou apresentar qual é o argumento do Hauser e depois nós podemos discutir até mais detalhadamente. O Hauser, ele apresenta o seguinte argumento, é que na arte bizantina não há nunca a representação do perfil completo. Ou você representa as figuras frontais, é o princípio da frontalidade absoluta, ou do perfil de 3/4. Ou você tem o perfil de 3/4 ou a frontalidade, tá certo? Não há nunca o perfil completo. Segundo Hauser, as figuras elas são representadas de uma maneira frontal, você está vendo? O Cristo, a Virgem, o Cristo, criança, e o Cristo Todo-Poderoso, o Cristo Pantocrator, porque, segundo Hauser, elas exigem, justamente nessa representação frontal, que o observador, o fruidor, se comporte frente a essas imagens com o máximo de solenidade possível. Esse é o princípio da frontalidade. Ele vai até mais além. Ele diz o seguinte, ele escreve o seguinte, que essas figuras representadas dessa forma, como se fossem imperadores, como se fossem imperatrizes, e que estivessem concedendo audiência a alguns dos seus súditos, elas têm para com elas mesmas um comportamento altamente solene. Essa é uma interpretação do Hauser. De tal maneira que a figura do Cristo Pantocrator, segundo Hauser, ele se comporta em relação a si mesmo com muita solenidade, manifestando uma consciência da importância da função que ele exerce. Essa é a interpretação do Hauser. E exige, por sua vez, que o observador tenha a mesma atitude solene, reverente e respeitosa frente a ele. Então, segundo Hauser, esse é o traço e a característica da solenidade exigida pela arte bizantina. Ela é uma arte solene, ela é uma arte palaciana, ela é uma arte vinculada a instituições poderosas e vitoriosas. Por exemplo, esse não é o Cristo sofredor, nem essa é a Virgem sofredora. Tá certo? Isso parece, você tem aí 2 representações dignificadas da figura de Cristo e da figura da Virgem, associadas a imperadores e imperatrizes. Como se a gente estivesse num palácio do Justiniano
e o Justiniano nos recebendo por uma audiência. Aqui também é um mosaico do século VI, que está em Ravenna, mas ele está realmente muito ruim. Esse aí, por exemplo, não sobreviveu tanto. É a representação de Cristo, é uma passagem bíblica que representa Cristo separando as ovelhas dos cabritos. Então, Cristo ladeado por dois anjos. Está vendo? Novamente, você tem o princípio da frontalidade, é uma passagem bíblica, é Cristo separando as ovelhas dos cabritos. Passagem do Novo Testamento. A arte bizantina, ela é uma arte ligada aos princípios cristãos e também ligada ao império. Você tem essa dupla relação entre a instituição cristã e o império, e por essa razão, ela tem uma concepção do corpo humano como a morada da fé, a morada da religiosidade. É isso. De tal maneira é que nas representações plásticas bizantinas, esse sentimento de fervorosidade interno, ele deve se manifestar de alguma forma, o que implica efetivamente na intensificação da representação facial ou na intensificação do olhar. Mesmo na imagem anterior, olha, aqui, ó, nesses dois ícones maravilhosos, tal, que se encontram em Ravenna no século VI, você tem quase que esse caráter altamente expressionista do rosto, quase uma espécie de expressionismo avant la lettre, né? Mas coloca aspas nisso, né? Porque o expressionismo é um movimento do século XX, não é isso? Mas você tem justamente essa intensificação do olhar, esse expressionismo. Você tem que exprimir a fé de alguma maneira, de como a fé vai ser expressa na pintura, nos ícones ou nos mosaicos bizantinos, justamente pela expressão facial, pela expressão do rosto. E o rosto vai ser um ponto por meio da qual toda a composição bizantina será pensada. E eu vou falar isso na próxima vez, na próxima aula tal, como eles vão usar como critério justamente para a composição a dimensão do rosto. Quer dizer, o corpo ele vai ter que corresponder a certos tamanhos do rosto. E por que o rosto? É porque eles consideravam que é justamente no rosto que se manifesta a fervorosidade. Aqui é uma pintura belíssima, é um mosaico belíssimo, se refere justamente à multiplicação dos pães e do peixe por Cristo. Novamente a figura de Cristo, de púrpura, tá vendo? Os seus apóstolos estão de branco e o fundo dourado. Quer dizer, não é o Cristo sofredor, é uma figura, é uma representação imperial, efetivamente, da figura de Cristo. Aqui, ó, é uma igreja que se encontra próxima a Ravenna em Classe, também chama-se a Igreja de Santo Apolinário, e ela foi construída no século VI, e Classe é uma cidade, é um porto que está muito próximo a Ravenna. A gente vai de Classe a Ravenna, se vocês gostarem de andar, e se não estiver fazendo muito calor lá na Itália e tal, dá para ir a pé. Você tem Ravenna e Classe. E essa aqui é uma igreja de Santo Apolinário, construída no século VI pelo arcebispo Maximiano no porto de Ravenna, que é Classe. Tá certo? Ela tem aí, ela é magnífica, ela tem aí todos os traços da igreja bizantina, olha aqui, e ela é decorada internamente assim, ó.